Então, pessoal, o que é que acontece? Algumas pessoas aí me pediram para falar um pouco aí sobre alguns detalhes aí da questão da nomenclatura, tá? E principalmente aí sobre numeração nas cadeias carbônicas, certo? Então, ó, primeira coisa que a gente tem que entender é que quando é que eu vou numerar uma cadeia carbônica. Então, numeração. A numeração numa cadeia carbônica, ela tem um único objetivo, que é evitar ambiguidade. Ambiguidade, certo? Então, ó, por exemplo, se eu tiver o seguinte composto, CH3, CH3, e aqui eu tiver uma ramificação, certo? Um metil, tá? Aí você se pergunta, será que eu tenho que numerar esse composto, tá? Que tem esse metil aqui? Depende. Se existe mais de uma posição possível para esse metil, eu vou ter que numerar. Se não existir, eu não vou ter que numerar, tá? Então, ó, vamos ver aqui se existe mais de uma posição. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui CH2, CH3 e botar esse outro aqui. CH3, CH2. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar esse grupo aqui, tá? E vou colocar esse grupo aqui. Aí você diz, será que aí ele está em posições diferentes? Ah, professor, aqui ele estava no carbono central. Agora aqui ele está no carbono da esquerda e agora aqui ele está no carbono da direita. Aí você pode pensar que existe sim mais de uma posição, só que não, tá? Não existe aí mais de uma posição. O metil aí só pode estar no carbono 2. Porque, por exemplo, nessa segunda aqui, ele não é um metil, ele faz parte da cadeia, ó. Aqui não tem metil, certo? Aqui ele faz parte da cadeia principal. Nesse outro, ele também faz parte da cadeia principal, ela não tem ramificação, só tem duas pontas, ó. Então, nesses dois casos aqui, eu não numero, tá? Então, aqui, ó. Aliás, nesses três casos aqui não vai ter numeração. Então, aqui, ó. Aqui sim, ele é uma ramificação. Nesse primeiro, ele é uma ramificação. Tá? Aqui ele está fora da cadeia. Aqui não, aqui ele está dentro da cadeia. Então, ó, nesse primeiro composto, eu tenho um propano. E nesse propano, eu tenho um metil. O metil, onde é que ele pode entrar no propano? Só no carbono 2. Se ele só pode entrar no carbono 2, eu não numero. Ok? Professor, mas aqui, ó, nesse outro, ele não está no carbono 1? Não, não está. Ele é o carbono 1, ó. Ele é o primeiro, ele é o da ponta. E aqui eu não tenho propano. Aqui eu tenho uma cadeia com 4 carbonos, então aqui eu tenho o butano. Da mesma forma, esse outro aqui também é butano. De modo que esses dois aqui, eles são até iguais, são a mesma coisa, tá? Então, a numeração ela serve para evitar ambiguidade quando existe mais de uma posição, certo? Aí, o que é que acontece? Essa questão de numerar ou não vai depender muito do seu composto. Quando ele é de cadeia aberta, se ele for pequeno, como esse propano aí, o propano ele é pequeno, tá? Muito dificilmente eu vou ter que numerar, certo? Se tiver aí, por exemplo, só uma possibilidade, eu não vou ter que numerar. Vamos botar um composto um pouquinho maior. Vamos botar o butano. Agora eu vou escrever só naquela forma de zigue-zague, certo? Que fica mais prático e tudo. Então, ó, vou botar aqui o butano. Ó, um carbono, 2, 3, 4 carbonos. E aí eu vou fazer assim, ó. A ramificação, eu vou mostrar os carbonos. Não precisava, mas eu vou mostrar. Então, eu vou botar uma ramificação aqui, ó.
CH3. Coloquei aqui um metil. Aí a pergunta é, esse composto eu precisaria numerar? Será que eu precisaria? Vamos ver. Vamos colocar outras situações aqui dele. E ver se eu precisaria numerar. Ó, eu botei ele aqui nesse carbono. Na outra eu vou botar nesse daqui. E vou botar mais duas opções. Porque tem 4 carbonos, né? Então eu vou botar aqui 4 opções. Eu vou botar um nessa pontinha aqui. E outro nessa outra ponta aqui. Então vamos ver se esse composto eu preciso numerar, tá? Observe o seguinte, ó. Tanto nesse quanto nesse outro aqui. Espera aí. Quanto nesse outro. Ó, eu tenho compostos ramificados. Então, ó, quando o composto é ramificado, lembrando, eu vou circular aqui a cadeia principal, o que ficar de fora é ramificação. Então, minha cadeia principal aqui é o butano, ok? Esse daqui, se a gente for analisar, ele também é butano também. Tem 4 carbonos na cadeia principal. Ele também é butano. Agora, esses outros, vamos analisar quantos carbonos a cadeia principal tem. Ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Ele aqui faz parte da cadeia. Nesse outro aqui, 1, 2, 3, 4 e 5 também faz parte da cadeia. Tá? Então, aqui não tem ramificação. Ó. Aqui ele faz parte da cadeia. Só porque eu mostrei ele lá na ponta, tá? Mas nem precisava mostrar. Certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o pentano. E esse daqui também é o pentano, certo? Então, ó, se depender desses dois, não numera, porque aqui nem ramificado não é. Agora, bora ver essas duas possibilidades aqui, ó. Essas duas primeiras. Será que eu vou ter que numerar? Vamos ver, ó. Esse primeiro, se eu fosse numerar, o metil... que é agora aqui sim tem uma ramificação, que é metil e aqui também. Metil, tá? Então, bora analisar aqui. Será que eu teria que numerar esses dois? Vamos ver. Nesse daqui, se eu fosse numerar, ia estar em qual carbono? Ia estar no 2, ó. 1, 2, porque eu tenho que pegar o mais perto aqui da ramificação para ter os menores números. Nesse aqui, se eu fosse numerar, ia estar na 1, na 2 também, mesma coisa. Então, ó, esses dois, eles são iguais. E não tem mais de uma posição para esse metil, só tem uma, que é o carbono 2, tá? Então, nesse caso aqui, ó, só tem uma posição. Então, também não precisa numerar. Aliás, deixa eu até colocar o nome desses compostos que eu não coloquei. Deixa eu dar só um espaço aqui para pôr o nome mais embaixo. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Pronto. Então, ó. Esse aqui que eu não coloquei o nome dele vai ficar metil. Vou até colocar já nas cores aí que eu já estou usando. O nome dele aqui vai ficar metil propano. Esse aqui, o nome dele é o butano. Esse aqui também é o butano, tá? Então aqui eu tenho butano. E aqui eu tenho butano. São a mesma coisa esses dois, tá? Agora bora seguir aqui para esses de baixo. Vamos colocar o nome deles aqui. Esse primeiro e esse segundo são a mesma coisa. Eles são iguais. E esses dois aqui também são iguais, tá? Então, ó, esses dois primeiros eu tenho o quê? Eu tenho metil. Faltou só o I. Metil. Butano. Tá? E aqui eu tenho pentano. Então, tenho aqui metilbutano e aqui eu tenho pentano. Aí você me diz assim, ah, professor, então quer dizer que toda vez que eu tiver o butano, eu não vou precisar numerar? Não, não é assim.
Depende de cada caso. Vamos ver aqui outro caso. Vou botar aqui o butano. 1, 2, 3, 4. É o que é o butano. Eu vou fazer o seguinte no butano. Eu vou colocar um metil aqui. Tá? E outro metil aqui. Coloquei ele aí com 2 ramificações. Certo? Então aqui metil nessa posição. E nessa outra posição aqui. Certo? Aí você diz, professor, como é butano, não precisa numerar. Será que não precisa? Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho ramificação no carbono 2 e no carbono 3, tá? Mas olha que ele poderia estar assim, ó. Lembrando que se eu botar na ponta, eu não vou nem testar mais botando na ponta, porque na ponta não vai ser ramificação, certo? Vai ser continuação da cadeia. Então, ó. Vamos botar aqui outra situação. Poderia estar uma ramificação aqui. Só que a outra, peraí, circular isso aqui direito. Pronto. Só que a outra poderia estar aqui, ó. Então observem que no butano, aqui é o butano, esse que eu estou circulando é butano. Aqui é o butano. Ó. Butano. Se eu tiver 2 metis, ó, metil aqui, metil aqui, metil aqui, metil aqui. Observe que se eu tiver 2 metis, já pode ter posição diferente. Quando tem posição diferente, eu tenho que numerar, tá? Ó, nesse primeiro caso não tinha posição diferente, ó. Aqui seria carbono 2. E aqui também seria carbono 2, é a mesma coisa, não vou numerar se é igual. Aqui não, aqui eu tenho carbono 2 e carbono 3. E nesse outro, ó, eu tenho carbono 2 e carbono 2. É diferente. Se é diferente, eu tenho que numerar. Então fica aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Aqui do mesmo jeito, ó, 1, 2, 3 e 4, certo? Então, esse primeiro, vou botar aqui o nome dele, deixa eu subir aqui a tela. Esse primeiro aí, o nome vai ficar 2,3 dimetil butano. E esse segundo vai ficar 2,2, porque estão no mesmo carbono, dimetil butano, certo? Então eu tenho aí essas possibilidades, tá? Outra situação aí é porque são infinitas as possibilidades. Se a gente for mexendo, não dá para mostrar todas as possibilidades, porque são infinitas. Mas dá para vocês irem tendo uma ideia do que é que significa essa numeração, para que é que eu tenho que numerar, por que é que eu tenho que estar numerando, tá? Então, vou botar aqui agora um caso de composto cíclico, certo? Vamos botar aqui um composto cíclico. Observe esse composto aí. Eu vou colocar aqui uma ramificação apenas. Só uma ramificação. Tá aí um CH3. Tá um metil. Eu estou botando metil para facilitar, porque aqui o objetivo é entender a questão de quando precisa numerar ou não. Observem que esse CH3 está nesse carbonozinho aqui. Eu vou escrever ele em outra posição aqui. Vou botar nesse de cima. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou botar ele nesse outro aqui. Ele tem 5 carbonos aí, né? Então tem 5 situações aqui. Já foi 1, 2, 3, 4. Só falta mais uma. E 5. Ora, se eu fosse numerar, aqui ia ser carbono 1. Aqui ia ser carbono... Opa! A mão escreve uma coisa quando a gente está pensando outra. Aqui ia ser carbono 1, aqui 1,
aqui um também, não tem diferença. Se não tem diferença, não preciso numerar, né? Então, se não tem diferença, não preciso numerar. Então, o que é que eu tenho aí? Eu tenho o metil. Esse metil, ele está num composto cíclico. Então, eu tenho que botar o ciclo, não pode esquecer, tá? Esse composto cíclico, ele tem 5 carbonos, pentano. Porque é só ligação simples aí, tá? Então, eu tenho metil ciclopentano. Agora, a coisa muda de figura se eu colocar mais uma ramificação, ó. Se eu colocasse mais uma ramificação, com certeza eu teria que numerar, porque já teria mais de uma posição. Ó. Por exemplo, se eu tiver aqui CH3 e outro CH3 aqui. Nesse caso, eu tenho uma posição, ó, 1, 2, vou botar aqui 3, 4 e 5. Então, nesse caso, eu teria que posição? Eu teria 1, 2. Certo? Mas eu poderia ter também, ó, 2 no mesmo carbono. Também, por exemplo. Aí aqui eu teria o quê? 1,1. Se tem possibilidades diferentes, eu tenho que numerar. E por aí vai, ó. Poderia ter diversas outras combinações aqui, ó. Poderia ter um aqui e um aqui, tá? Aí aqui seria o quê? 1 e 3. Então, esses daqui eu vou ter que numerar, tá? Então, ó, tenho que numerar. Porque existe mais de uma possibilidade. Nesses de cima, não, ó. Aqui era 1, aqui era carbono 1, aqui era carbono 1, aqui era carbono 1, e aqui também era 1, é tudo igual, não tem que numerar. Tá? E aí pode acontecer, a gente já falou aqui de ramificação, né? Que depende do caso, então você tem que olhar para o composto e ver se existe mais de uma possibilidade, tá? Esses aí são compostos ramificados. Agora a gente vai ver aqui compostos insaturados. Quando é que eu preciso numerar, tá? Quando é que eu preciso numerar compostos insaturados? O raciocínio é o mesmo, tá? Mesmo raciocínio. Vamos ver aqui. Ó, se eu vou botar o composto mais simples de todos. É insaturado aqui. CH2 dupla. CH2. Será que esse composto eu tenho que numerar para dizer onde é que está a dupla? Não tem outra posição para a dupla. Ela só pode estar aqui entre esses dois carbonos, ó. Então, ela só pode estar entre o 1 e o 2, ó. Tá 1,2 não, senão vai confundir. Ela só pode estar entre o 1 e o 2. E no caso, se eu fosse botar número, seria o menor que é o 1, tá? Então, só tem essa posição, não tem outra. Então, eu não vou numerar, certo? Eu não numero. Então, como é que seria o nome desse composto? Ora, 2 carbonos Et, ligação dupla é N, e a terminação para hidrocarboneto é o O, ok? Agora, vamos começar a aumentar um pouquinho. Vamos botar agora, em vez de 2 carbonos, vamos botar 3. 1, 2 e 3. Eu vou botar a dupla aqui, ó. Ora, professor, será que nesse caso aí não tem duas posições? Será que o senhor botou nesses dois? Mas, ó, será que não poderia estar nesses dois? Vamos ver se é diferente. Ó, vou botar aqui, ó. Pra gente ver se é diferente, ó. Nesse primeiro aí, onde é que tá a dupla? Como eu tenho que utilizar os menores números, eu tenho que começar a numerar daqui, ó. Se eu tivesse que numerar 1, 2, é que seria o 3, né? Então, aqui está entre o 1 e o 2, então eu teria que dizer que ela está no 1, certo? Agora, nesse outro, ora, se eu tivesse que numerar, eu teria que começar daqui, ó. 1, 2 e 3. Então, aqui está entre o 1 e o 2, então eu tenho que utilizar 1, que é o menor número. Ora, é a mesma coisa. Se é a mesma coisa, ó, eu não preciso... E não devo também, não preciso numerar. Tá?
Então não é só o fato de ter uma ligação dupla que eu for numerar. Você tem que olhar o composto e olhando, você tem que ver se existe mais de uma posição, mais de uma combinação. Então, olhando, você já tem que olhar para a estrutura e ver, ah, não, aqui só vai ter essa possibilidade, porque se eu botar ali vai ser a mesma coisa. Então, aí eu já não numero, tá? Vamos aumentar mais um pouquinho, vamos botar ele com 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. E aí eu vou botar a dupla aqui, ó. Então, eu botei a dupla aqui. Eu vou fazer outra possibilidade botando aqui e outra possibilidade botando aqui. E a gente vai ver se são diferentes, tá? Então, bora ver. Vou botar um aqui e outro aqui, certo? Esse primeiro, ó, se a gente fosse numerar, a dupla está onde? Entre, ó, aqui ia ser 1 e aqui ia ser 2, né? E aí o resto prossegue, 3 e 4. Então ia estar entre o 1 e o 2. E aí eu utilizaria o número 1 porque é o menor número, tá? Nesse outro, se eu fosse numerar, seria aqui 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso, ó, estaria entre o 2 e o 3. E aí eu utilizo o 2 porque ele é o menor número. E nesse último aqui estaria onde? Ora, como eu tenho que ter os menores números, eu tenho que começar daqui. 1, 2, 3 e 4, tá? Então, essa daqui ó, vai estar entre o 1 e o 2. Então, eu vou utilizar o 1. Então, observe que aqui nesse daqui vai estar no carbono 1 e nesse daqui vai estar no carbono 1 também. Então, eles dois são iguais. Então, esse aqui é igual a esse outro, tá? Eles são iguais, são a mesma coisa. Mas, ó, existe uma possibilidade que é diferente, ó. Esse daqui ele é diferente. Porque aqui, ó, é 2 e 3. Então, nesse caso, eu tenho que numerar. E se eu tivesse uma questão dizendo assim, quantas possibilidades eu tenho aqui? Eu só tenho 2 possibilidades. Só tenho 2 compostos. Eu tenho esse primeiro, tá? Que vai ser o quê? Ó, vai ser but. O EN, a dupla tá no carbono 1, but 1, eno. Certo? Esse outro aqui é a mesma coisa, é o but 1N também, é o mesmo. Então, eles dois só contam como se fosse 1, porque eles são a mesma coisa. Tá? Esse aqui também é o but 1, but 1N. Tá? Agora, bora para esse do meio. Como é que vai ficar o nome dele? Ó? Esse daqui vai ser o but 2, o but 2N. Certo? Então, aqui eu tenho um but 1N. E nesse outro eu tenho aí o but 2N, tá? Então aí, ó, observe que se existe uma possibilidade diferente, ó, esse aqui é diferente desse aqui. Se existir, eu tenho que numerar, certo? Então aqui eu tenho quantos compostos? Aqui eu tenho 2 compostos diferentes. Quem são esses dois compostos? Ora, é o but 1N e o but 2N, certo? Então, vai depender se existe diferença ou não, tá? Se existe diferença ou não, ok? Então, ó, vamos botar um caso aqui de composto cíclico com insaturação. Vamos botar aqui aquele mesmo composto que a gente tinha visto, de 5 carbonos. Vou botar ele aqui em várias possibilidades, tá? Tem uns aí que estão meio feinhos, mas... uns o computador ajeita, outros não. Mas é só assim. Copiar. E colar.
Que fica tudo bonitinho. Então vamos lá, eu tenho esses 5 aí, ó. Vou fazer o seguinte, ó. No primeiro eu vou pôr a dupla aqui. No segundo eu vou pôr ela aqui. No terceiro eu vou pôr ela aqui. No quarto eu já vou pôr ela aqui. E no quinto eu vou pôr ela aqui, tá? Então bora ver se eles são diferentes. Ora, nesse primeiro, aqui se eu for contar, como eu tenho que utilizar os menores números, aqui vai estar 1, 2. Então tá entre 1 e o 2. Entre o 1 e o 2. Se eu tivesse que usar, eu usaria o 1 que é o menor, né? Aqui, se eu tiver que contar, ora, vai ser entre o 1 e o 2 também, porque eu tenho que utilizar os menores números. Então até o momento eu não tenho que numerar, porque tá dando tudo igual, ó. Nesse outro, entre o 1 e o 2, mesma coisa, não vou ter que numerar, então. Então esse aqui, ó, entre o 1 e o 2, então, ó, vou utilizar o 1, né? Utilizaria se tivesse que numerar entre 1 e 2. Então, ó, todos aí são a mesma coisa, entre 1 e o 2. Então, todos eles são iguais, ó. Então, todos eles vão ser quem? Vão ser ciclo, porque é cíclico, né? Pente, porque são 5 carbonos. Preciso botar esse 1? Não vou numerar, porque é tudo igual, não tem ambiguidade. Não preciso numerar se não tem ambiguidade. Então, ó, ciclopente, eu posso colocar o en, sem problema, sem numeração. Ciclopenteno. Quantos compostos eu tenho aqui? Apenas um composto. Apenas uma possibilidade. Quem é esse composto? É o ciclopenteno. Então, nesse caso aí, eu não numero, tá? Então, a gente viu aqui com ramificação, a gente viu compostos cíclicos. Agora, o que é que acontece? Pode haver no composto eu ter tanto ramificação quanto insaturação, tá? Pode ter as duas coisas. Ora, lembrando que um composto de 2 carbonos, apenas, tá? Vamos botar aqui CH2, CH2. Ele não vai ter nunca ramificação, porque se eu botar uma ramificação aqui, ela não vai ser ramificação, ela vai ser parte da cadeia, tá? Certo? Se eu colocar ramificação aqui, ela não vai ser ramificação, ela vai ser parte da cadeia, certo? Então, um composto que só tem 2 carbonos nunca vai ter ramificação, é impossível, certo? Um composto de 3 carbonos, ele vai ser ramificado, será? Um composto que só tem 3 carbonos, bora ver aqui, ó. 1, 2. Será que tem como eu ramificar ele aqui para fazer 3, ó? Também, se só tem 3 carbonos, não vai ser ramificado. Só seria ramificação se eu trouxer mais um para cá, e já fica 4 carbonos, certo? Então, ó, de 3 carbonos, só 3 carbonos mesmo, eu não vou ter ramificação. 2 e 3 carbonos eu não vou ter ramificado. Eu vou ter ramificado a partir de 4 carbonos, ok? Que aí eu vou sair uma pontinha extra aqui, tá? A mesma forma, o cíclico, eu só posso ter ciclo a partir de 3 carbonos. Então, ó, ciclo aqui eu vou ter com 3, e aí a partir de 3 eu jogo 1. Então, também eu vou ter que ter aí, no mínimo, pelo menos aí, de 4 carbonos aí para eu ter essa ramificação, tá? Então, ó, nos dois casos aqui eu coloquei, aqui no caso seria a cadeia principal, seria aqui, e aqui a cadeia principal é o ciclo, tá? E aqui eu teria metil, e aqui do mesmo jeito eu teria aqui o metil, ok? Nesses dois casos aí, esse que eu acabei de desenhar eu não numero, tá? Mas pode acontecer de eu ter, ó, o seguinte. Vamos ver aí, caso a caso. Vamos botar aqui um composto de 3 carbonos, uma dupla e uma ramificação, certo? Será que esse composto aqui eu preciso numerar, tá? Ora, se eu fosse numerar, vamos ver aqui. Primeiro,
que essa ramificação ela não pode estar aqui nem aqui, porque senão não seria ramificação. Então isso aí eu nem olho, eu não vou nem testar, colocar ela nas pontas, porque já é outro composto, não é mais esse com 3 carbonos, já vai ser uma cadeia principal com 4. Então eu altero a cadeia principal. Uma coisa que eu posso pensar então é mudar a posição da dupla. Se essa dupla tivesse aqui, será que seria diferente? Vamos ver. Onde ela está, aqui é 1 e aqui seria 2. Se eu jogar ela para cá, para o outro lado, aqui vai continuar sendo 1 aqui e 2. Ela continua entre 1 e o 2. E a ramificação aqui só pode ser no 2. Então, nesse caso, eu não numero. Tá? Por que eu não numero? Porque não tem mais de uma possibilidade. A ramificação só pode estar aqui, no segundo carbono, porque se tiver na ponta não vai ser mais ramificação, vai ser outra coisa. E a dupla, independente de onde eu bote, sempre vai ser 1, 2, não vai mudar, não muda nada. Então eu não vou numerar, eu não numero. Vamos começar a fazer o seguinte. Vamos botar agora esse composto aí na forma de ciclo. Bota ele cíclico e vou puxar uma ramificação e uma insaturação. Será que nesse caso eu precisaria numerar? Será que nesse caso eu precisaria numerar? Vamos ver aqui as possibilidades. Ó, do jeito que está aqui, a gente tem que lembrar que tem que utilizar sempre os menores números. Certo? Então, ó, se eu começar, eu vou botar 2 dele para ficar melhor aqui de vocês enxergarem. Porque aqui pode surgir, a primeira dúvida que surge é, se eu tivesse que numerar, de onde será que eu começaria? Ora, se eu começar daqui, vindo para cá, esse outro eu vou fazer o seguinte, eu começando daqui e vindo para cá, certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho a insaturação entre a dupla, entre 1 e 2, e o metil, CH3, estaria no 1, tá? Então, aqui entre 1 e 2, e aqui estaria no 1. Então, aqui no fim fica 1 e 1. Que em cima eu tenho que utilizar o menor número, né, na insaturação. Nesse outro caso, eu vou ter o quê? A insaturação continua entre 1 e o 2, tá? E eu vou utilizar 1 se fosse preciso. Só que o CH3 ia estar onde? Ia estar no 2. Então, eu ia ter 1, 2. Então, com certeza, se eu tivesse que numerar, ia ser do primeiro jeito aqui, porque 1 e 1 tem os menores números, certo? Então, isso aí só para tirar dúvidas, se por onde eu começaria. Então, vamos apagar esse daqui. Para deixar só aquela numeraçãozinha ali, para a gente prosseguir. Eu ainda não sei se eu preciso numerar, eu só estou dizendo, se eu tivesse que numerar, por onde eu começaria? Aí a gente tirou a dúvida. Agora vamos lá. Vamos começar a mexer no composto aqui, tá? Alterar as posições. Eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar a posição só da dupla, aliás, só do metil e deixar a dupla no mesmo lugar. Então eu vou botar agora, o metil bem aqui nessa outra ponta. Então vamos ver, ó. A dupla, onde é que ela está? E o metil, onde é que ele está? Então, a dupla nesse outro composto, tanto faz eu começar a numerar de um lado ou do outro. Ela sempre, ó, aqui vai ser, se eu começar daqui, vai ser 1, 2, e o metil vai estar aqui no 3. Se eu começasse de baixo, seria 1, 2, e o metil estaria no 3. Então, mesma coisa, 1, 2, e o metil está no 3. Então, a dupla aqui está entre 1 e o 2, lembrando que eu utilizo o 1, que é o menor número, e o metil ele já está no 3. Ah, professor, aqui é 1 e 1. E aqui já é 1 e 3. Então, eu tenho que numerar, professor? Tem que numerar, porque já tem mais de uma possibilidade. Ah, professor, a possibilidade, por mais que mude só em 1, ó, só mudou no metil, que era 1 e 3, e agora é 3. Mas, agora sim, eu vou ter que numerar, porque existe mais de uma possibilidade. Então, aqui eu tenho que numerar, certo?
Então, a numeração, ela tem esse objetivo de evitar ambiguidade. Então, bora ver como é que vai ficar o nome aí de cada um. Vou botar o nome desse daqui. Vamos ver aqui. Eu tenho um metil no carbono 3. Então, 3-metil. O composto é cíclico, tá? Então, eu tenho que botar ciclo. 3-metilciclo são 3 carbonos, então é prop, né? Prop. A dupla, ela tá no carbono 1N. E a terminação O, porque é hidrocarboneto. 3-metilcicloprop 1-eno. Certo? Agora, bora ver o nome desse outro. Ó, o metil tá no 1. Então, ó, 1-metil. O composto é cíclico. Ciclo. São 3 carbonos, prop. Agora a dupla continua no 1. É N. E a terminação O. Aí você poderia pensar, professor, nesse caso, é possível a dupla mudar de posição, em vez de estar no 1, ela está em carbono 2 ou carbono 3? Não. Nesse caso, não. É impossível ela estar no carbono 2 ou 3, porque eu sempre tenho que começar a numerar a partir da insaturação, certo? Então, se eu começar a partir da insaturação, ela sempre vai ser 1. Então, quem é que poderia mudar aí? O metil, tá? O metil vai mudar. Então, lembrando, só repetindo, ó. Se eu só tenho metil, aqui eu não numero. Por quê? Porque aqui ele vai ser 1, porque eu tenho que começar mais perto dele. Aqui ele vai ser 1. E aqui ele também vai ser 1. Se eu já tenho ramificação ou insaturação junto, ó, aqui ele vai ser 1. Aqui ele já vai ser 3. Professor, e se eu colocasse essa outra possibilidade aqui, ele nessa ponta? Essa seria igual a essa outra. Porque aqui também ia ser 1, ó. Tá? Mas existe esse aqui do meio, que é diferente. Então, esse de baixo aqui eu numero. E esse daqui eu não numero, tá? Então, depende de cada caso, depende de cada composto, certo? Eu não posso estar numerando aí simplesmente, ou porque tem dupla, tenho que numerar, não é assim. Depende das possibilidades, depende do composto. Geralmente, à medida que vai aumentando a cadeia, aumenta o número de posições. Então, quando a cadeia já é grande, por exemplo, uma cadeia a partir aí de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Uma cadeia de 5 carbonos, se ela tem ramificação, sempre eu vou ter que numerar, ó. Vamos botar aqui um metil como ramificação. Ou se ela tem insaturação, sempre eu vou ter que numerar a partir de 5 carbonos. Por quê? Porque tem um monte de posição, ó. Aqui, ó. Posição entre 1 e 2, então vai ficar 1. Se tivesse aqui a dupla, seria 1, 2 e 3. Então seria posição 2. Professor, só tem essas duas? Só. Porque se eu colocar aqui, nesse, vai ser, ó, 1, 2 e 3. Então continuaria 2. Seria a mesma coisa. Se eu colocar nesse outro aqui, tá? Nessa posição aqui, seria 1. Então, aqui eu tenho quantas posições possíveis para essa dupla? Eu tenho 2 posições possíveis para dupla. Então, se eu tenho mais de uma posição possível, eu já tenho que numerar, certo? E aí eu tenho 2 posições possíveis para a dupla, então eu numero. Então, a partir de 5 carbonos, nem adianta, vai ter que numerar, certo? Deixa eu pensar aqui. Só tem uma situação que eu não teria que numerar, que a gente até já viu, vou já mostrar de novo. Agora aqui, ó, esse composto aqui. Quantas posições possíveis eu tenho para esse metil? Vamos ver? Será que aqui é uma posição possível para ele?
Não, porque se eu botar na ponta não vai ser mais metil, tá? Será que essa outra ponta é uma posição possível para ele? Não, não é uma posição possível. Vamos ver, ele poderia estar nesse do meio? Poderia, já mudou. Porque aqui onde ele está, nessa posição, ele é o que? Ele é 2, tá? Porque nessa outra posição aqui do meio, ele já seria 3, certo? Professor, e nessa daqui? Aí ele ia ser 2 também, então ia ser igual a essa outra. Então aqui eu tenho também duas posições possíveis, então eu tenho que numerar, tá? Possíveis. Tenho que numerar porque eu tenho duas posições. Ele pode estar no 2 e pode estar no 3, tá? E aqui a dupla, ela pode estar no 1 ou no 2. Professor, com 5 carbonos, que caso é esse que eu não tenho que numerar? Ora, a gente já viu se o composto ele é cíclico. Se ele é cíclico, ó, aqui é 1. Se tivesse aqui, seria 1 também. Porque eu tenho que começar perto dele. Se tivesse aqui também seria 1. Se tivesse aqui nesse, seria 1. Se tivesse só uma ramificação, tá? Com duas, aí eu já vou ter que numerar, porque já muda, né? Se tivesse aqui também seria 1. A mesma coisa se eu botar apenas 1 em saturação. Independente de onde eu bote, se é aqui entre 1 e seria 1, 2. Aqui seria um 2, aqui seria um 2, aqui seria um 2 e aqui seria um 2. Então depende do composto, tá? Por exemplo, esse mesmo composto aqui, ó, um composto cíclico, dependendo, ó, de como é o composto, ó, por exemplo, esse, eu vou botar uma ramificação, vou botar outra. Nesse caso aí tem mais de uma possibilidade, então eu tenho que numerar, tá? Ó, vamos ver se tem mais de uma possibilidade mesmo. Deixa eu só repetir ele bem aqui. E vamos ver quantas possibilidades possíveis são. Espera aí. Deixa eu só circular ele aqui de novo. Então, ó. Nesse primeiro aí, bora ver aqui, eu tenho carbono. Professor, será que eu começo daqui? Ó, outra coisa, sempre que você começar a numerar de uma dupla ou em saturação qualquer, você nunca vem para cá, certo? Você sempre passa por cima dela. Se você começou a numerar uma dupla, você é obrigado a passar por cima dela. Então, ó, eu tenho aqui, ó, se eu começar a numerar daqui, eu tenho que vir para cá e ficaria 1, 2, 3, 4. Então, observe aqui, minhas duplas estão, ó, no 1, entre 1 e o 2, então eu uso o 1. E entre o 3 e o 4, então eu uso o 3 porque é menor. Então eu tenho 1 e 3, certo? Nessa numeração aí, tá? Agora bora fazer o seguinte. Se eu começasse a numerar daqui, ó, aí eu teria que vir para cá. Aí seria 1, aí 2, aí 3, aí 4, aí aqui seria 5 e 6. Então eu teria no 1 e no 5. Mas como eu tenho que utilizar os menores números, então tem que ser aquela minha primeira forma de numerar, tá? Então, ó, se eu tiver que numerar, eu ainda não sei. Se eu tiver que numerar, vai ter que ser, ó, daqui 1, 2, 3 e 4, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a posição só de uma dupla e vamos ver se as coisas vão mudar. Se ficar diferente de 1, 3, aí eu já tenho que numerar. Vamos ver se vai ficar diferente de 1, 3. Vou começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, observe que eu tenho um dupla aí. Entre 1 e 2, então eu uso 1. E entre o 4 e o 5, então eu uso 4. Então, observem que aqui, ó, ficou diferente. Era um 3 e agora é um 4. Se existe posição diferentes, eu tenho que numerar, certo? Então, ó, à medida que o composto vai aumentando, você vai colocando mais duplas, mais ramificações, você vai ter que numerar porque vai ter um monte de posição,
certo? Um monte de posição possível. Tá? Agora, compostos pequenos, aí você tem que ver se tem que numerar ou não. Tá? Como esses nossos exemplos aqui, ó, que depende aí. Observe, compostos de cadeia aberta. Se a cadeia é aberta. Se tiver mais de 5 carbonos, a partir de 5 carbonos, se tiver de 5 para frente, se tiver ramificação ou insaturação, com certeza você vai ter que numerar. Certo? Com certeza. Se tiver mais de 5 carbonos. Certo? Isso de cadeia aberta. Se tiver a partir de 5 carbonos, com ramificação ou insaturação, com certeza tem que numerar, porque com certeza vai ter mais de uma possibilidade. Tá? Agora, se tiver de cadeia aberta até 4 carbonos, depende. Pode ter caso que numera, pode ter caso que não numera, ok? Então, ó, vou até fazer um resumozinho disso aí. Vou escrever, porque fica até melhor. Então, vamos ver aqui. Cadeia. Tá ficando feia a minha letra. Vou ajeitar aqui. Cadeia aberta. Se eu tiver o número de carbonos maior ou igual a 5, com certeza... Aliás, não é só isso não. Número de carbono maior ou igual a 5. E se tiver... Vou botar assim, peraí. E se tiver com ramificação ou insaturação, cadeia aberta, o número de carbonos maior do que 5, com ramificação ou insaturação, numera, sem dúvidas. Numera. Certo? Agora eu vou botar outra aqui. Cadeia aberta. Cadeia aberta. Se tiver um número de carbonos igual a 3, deixa eu lembrar bem aqui, vamos lá, igual a 3, eu só sei olhando o composto. Vamos ver se numera. Ramificação. Aqui não vai ser ramificação. Só posso ter 2. Insaturação. Até 3 não numera de jeito nenhum. Se for cadeia aberta, né? Deixa eu ver aqui os nossos exemplos aqui. Porque para fazer esse tipo de afirmação, eu tenho que ter certeza. Deixa eu ver aqui. Tal, se eu botasse 2 ramificações aqui, elas só podem estar aqui, porque aqui não seria ramificação. Tal, dupla. Então, ó, 3 carbonos não numera. Cadeia aberta com 3 carbonos. Vou botar aqui. Se você achar um caso aí que numere, viu? Você me mostra aí, tá? Porque eu posso estar esquecendo de alguma coisa. Como eu disse, são infinitas possibilidades, né? Então aqui, ó, com ramificação e ou insaturação, não numera, certo? Vou botar assim, número de carbonos número de carbonos menor ou igual a 3. Que é até esse valor aí, menor ou igual a 3, tá? E aí? Cadeia aberta. Cadeia aberta. Com número de carbonos igual a 4, aí depende. Depende do caso.
Isso aí os de cadeia. Cadeia aberta. Deixa eu ver se eu consigo fazer um quadrado aqui. Não ficou muito certo, não. Pronto. Só aumentar um pouquinho esse quadrado aqui, ver se eu consigo aumentar ele. Para um resumo melhor do que esse daqui eu vou dizer, viu? Agora vamos ver aqui o de cadeia fechada. Se eu tiver cadeia, cadeia fechada. Cadeia fechada sempre vai depender do caso. Depende do caso. Independente de ter 3 carbonos, eu posso numerar, posso não numerar. Então aqui depende do caso, ok? Então pronto. Aí a gente tem uma boa, um bom tira-dúvidas aí com relação a essa questão aí de numerar, não numerar, certo? E é basicamente isso aí, essa questão de saber se precisa ou não numerar, ok? Então espero que eu tenha esclarecido aí as dúvidas que vocês tinham. Qualquer coisa vocês me perguntem no WhatsApp aí, no chat, sei lá onde vocês acharem melhor. Então até mais.